Rafael, tudo bem contigo? Tudo ótimo, e você? Como Tudo está? bem também, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Que bom você aqui de volta para falar sobre empresas, né? Até eu falei na chamada ontem sobre organização, sobre agenda, mas eu acho que quando a gente está falando em organização, em organizar uma empresa de um jeito, é um papel, é algo muito maior do que simplesmente você programar alguma coisa, não é? Isso mesmo, a organização já começa desde o preparativo das coisas que você tem por fazer no dia. Às vezes não é nenhum compromisso, mas é uma atividade que você tem que fazer. E muitas vezes as pessoas acumulam atividades e depois ficam perdidas. Porque elas não conseguem cumprir aquilo tudo, não é? Isso mesmo, isso vira uma bola de neve e as coisas vão acumulando e a pessoa, ao invés de começar a fazer as suas atividades, ela fica pensando, meu Deus, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer e agora será que eu vou dar conta? E aí falta a organização para a gente pôr a prioridade em cada uma dessas atividades. E começando por essas pequenas coisas, a gente consegue fazer o nosso dia fluir melhor. Aí eu vou te questionar uma coisa, porque quando a gente fala em organização empresarial, até eu coloquei isso no nosso GCI, organização empresarial, as pessoas muitas vezes podem imaginar que a gente está falando de um setor de planejamento, onde você vai ter aquela pessoa que vai dizer o que você tem que fazer e tudo mais. Mas não, a gente está falando de pessoas, da sua organização, da minha organização, do tempo do que eu tenho que fazer e das minhas possibilidades, é isso? Exatamente, porque quando a gente tem, por exemplo, que atender um cliente, então eu preciso me organizar para falar com ele, eu preciso saber qual é a necessidade dele, o que ele fez um pedido para mim. Imagina lá que eu sou alguém que faz trabalhos manuais, então eu preciso me organizar para atender no prazo essa pessoa. Se eu não souber quanto tempo eu invisto no meu trabalho para eu entregar o meu produto ou o meu serviço, como que eu vou saber o prazo que eu vou poder entregar a ele? Então, muitas vezes a gente precisa começar no básico e olhar as nossas atividades diárias. E quando a gente pensa em uma organização que envolve muitas pessoas ou equipes pequenas, a gente já tem que começar a olhar também como o meu trabalho influencia no trabalho da outra pessoa. Então eu preciso estar trabalhando de forma organizada para que nós juntos possamos entregar o resultado e assim a gente possa ser mais produtivo. Você falando, me veio na cabeça uma situação onde até uma amiga minha falou assim, olha, eu estava construindo a minha casa, fui lá numa empresa e pedi para fazer os móveis da minha casa. Aí ela falou assim, ó, e o rapaz falou assim, que vai ser entregue tal dia, tal dia e tal dia. E ela falou assim, e eu me mudei, ele não entregou tudo e ainda não sabe quando vai entregar. E aí eu perguntei o nome da empresa, quem que era e tudo mais. Ela falou, né, que empresa que era. Isso é negativo. Com certeza. Porque ele não conseguiu cumprir um prazo que ele poderia estabelecer. Não vou conseguir cumprir aqui, vou cumprir lá. Mas é mais interessante falar dessa forma muito clara do que você ficar prometendo e essa empresa acaba sendo, tendo nome vinculado a coisas não positivas. Isso mesmo, e quando a gente tem uma experiência ruim de uma empresa, a gente fala muito mais quando a gente tem uma experiência positiva. Então, quando a gente é desorganizado no nosso processo, na nossa fabricação, ou até mesmo com os nossos fornecedores, pois a gente vive um momento onde matéria-prima é um desafio, muitas vezes a pessoa fala que vai entregar e não entrega, então nós temos que estar precavidos disso para que a gente possa atender muito bem o nosso cliente. E se porventura no meio do processo a gente teve um contratempo, teve um desafio a mais, a gente pode ter uma comunicação de fato com o cliente, para que o cliente não fique lá aguardando algo que não vai ser entregue. E isso tudo está dentro da organização, do processo de como eu trabalho, como eu fabrico, como eu me comunico com as pessoas, para que aí eu consiga entregar para o Thiago, não no prazo prometido, porém eu possa conversar com ele e deixar ele preparado, que vai levar alguns dias a mais ou semanas a mais para entregar aquilo que você precisa. Isso faz com que a gente tenha um bom relacionamento com o cliente que já está aqui com você, mas faz com que essa divulgação, entre aspas, né,
esses contatos aconteçam com novos clientes também, porque esse cliente que teve esse problema, se foi bem atendido, se foi bem solucionado, ele vai indicar de uma forma também positiva essa empresa. Com certeza. O marketing boca a boca é muito maior do que qualquer marketing que a gente pode fazer. Então, se a gente cumpre com as nossas promessas ou se a gente tem uma comunicação muito boa com o cliente, mostrando de fato o que está acontecendo, esse cliente vai gostar do seu trabalho e vai indicar você para os amigos. E assim vai ficar muito mais fácil para que você negocie com eles. Desde aquela lembrancinha mais simplesinha, aquela bolachinha docinha que a gente come. Eu ia falar justamente isso, porque às vezes a gente está falando que citei aqui um exemplo de móveis, mas se você faz bolo em casa, se você diz que vai cumprir tal horário, então você vai lá e cumpre tal horário. Não, eu não vou conseguir fazer. Qualquer coisa que você trabalhe vai ser interessante se você tiver essa organização. Exato. Esses tempos, algumas semanas atrás, eu fui até a confeiteira que eu gosto e cheguei de manhã para ela, viu? Você pode me socorrer? Dela, lá vem, né? Eu preciso de um bolo pro final da tarde. Dela, final da tarde, Rafael? Você sabe que eu preciso de pelo menos um dia. Eu sei que você precisa de pelo menos um dia, mas eu preciso numa emergência. Aí ela, só um minutinho. Foi lá para a cozinha, conversou com o pessoal da cozinha e voltou. Olha, tem algumas opções que eu posso te entregar ainda hoje. Deu excelente. Quais são as opções? Daí ela me deu, eu escolhi o bolo e no final da tarde eu fui lá buscar. Se ela não tivesse a sua cozinha organizada, ela não poderia me atender. E eu teria que ir em busca de outra pessoa para me ajudar naquele momento. Sabendo que, no meu caso, eu não estava tão certo assim, mas mesmo assim, por conta da organização dela, por conta do processo da fabricação, ela conseguiu me atender. E foi interessante porque ela poderia dizer assim, não, hoje eu não consigo te atender porque realmente eu não tenho pedidos e estaria tudo ok. Sim. Porque foi você que foi de última hora, ok. Mas ela poderia também falar assim, eu vou ver se eu vou conseguir, mas não exatamente com aquilo que você imaginou que poderia ser. Ela te deu opções para isso, que ela poderia estar cumprindo dentro do prazo. Isso é interessante. E ela não determinou, ela me deu a oportunidade ainda de escolha. Ela me pediu quantos quilos eu precisava, deu as opções de bolo que ela poderia me atender e eu saí de lá extremamente satisfeito, pois eu sabia que eu poderia ter sido mais organizado e pedido com um dia de antecedência. De antecedência também. Sim. Quantas pessoas são desorganizadas, né, Rafael? Muitas. A gente não é uma coisa também, não é exclusivo de algumas pessoas, né? Sim, sim. A gente, por alguns momentos, também acaba perdendo o controle daquilo que a gente está fazendo. E aí, o que a gente precisa fazer? Sentar, respirar e, de fato, organizar. Quando a gente está muito atarefado, a minha dica é: põe no papel todas as atividades que você tem para fazer, que estão pendentes, seja no dia, na semana, no mês, e elege aquelas que são prioritárias, para que a gente comece fazendo por aquelas. Às vezes você tem um cliente que está com um pedido atrasado, uma ligação para ele falando como está a situação daquele pedido do cliente pode ajudar. E aí, com você tudo organizado, você vai conseguir dar um novo prazo para ele. E aí, quem sabe, até dar um mimo por esse aceite dele em estender o prazo, para que daí você também tenha esse relacionamento e mostre que falhas acontecem, porém, elas podem ser corrigidas e assim você conseguir um relacionamento de fato melhorado com aquele cliente, por conta da transparência que você vai ter com ele. Tudo isso que a gente está falando, como eu falei agora há pouco, não é apenas empresas grandes. Qualquer empresa, qualquer serviço que você preste, como a gente falou agora, tem seu bolo, sua fábrica de bolo em casa, sua confeitaria, tem a sua fábrica de bolachas, enfim, tudo isso, quando você fala com relacionamento de pessoas, isso é muito importante, tem que ficar muito claro para as pessoas. E com certeza as oportunidades aparecem para quem tem mais organização, né? Com certeza, porque você fica sabendo quais são as pessoas que cumprem com a sua palavra, que são de fato organizadas, e aquelas que dizem que vão fazer. E essas pessoas que dizem que vão fazer, você também diz que vai chamar elas. Exatamente. Né? Olha, eu falei que eu ia chamar o Rafael de volta e chamei. Sim. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui, Rafael, aqui no nosso programa.
Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição para a gente falar mais vezes e ajudar aos telespectadores a melhorar o seu dia a dia.